Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, o Shinobi Universal. Capítulo 256. Relatos semelhantes chegaram, deixando Tsunade tão furiosa que ela quebrou 3 mesas em seu escritório. Mas logo depois chegaram notícias ainda piores. O Jinchuriki de 4 caudas Ri havia sido capturado pela Akatsuki. Dessa vez, o Tsuchikage de Wagakure, Onoki, não ousou mais agir com arrogância. Percebendo que a situação havia saído muito além de suas expectativas, ele imediatamente colocou o Jinchuriki das 5 caudas, An sob forte proteção, ao mesmo tempo em que convocava uma aliança entre as vilas para derrotar a Akatsuki em conjunto. Contudo, Komogakure continuava tão arrogante quanto antes, zombando de Wagakure, dizendo que afinal não era nada impressionante. Em vez de unirem forças, optaram por agir sozinhos, planejando resgatar Yujito por conta própria e aniquilar a Akatsuki. Ao receber o relatório, Tsunade deu um sorriso frio e desdenhoso, já que Komogakure insistia em ser teimosa que tentassem então. Se conseguissem aniquilar a Akatsuki, seria o melhor, mas as chances de encontrarem um obstáculo intransponível eram muito maiores. E de fato, apenas alguns dias depois, chegou outra mensagem. O esquadrão de ataque e resgate de Komogakure havia se deparado com Yakushi Kabuto. Eles foram então esmagados por suas invocações do Edo Tensei, Jutsu de reanimação, o segundo Tsuchikage, Mu, e o segundo Mizukage, Ozuki Genjutsu. A equipe sofreu baixas devastadoras. Como esperado. Esse Kabuto está mesmo explorando o Edo Tensei. Que grande incômodo. Tsunade não sentiu o menor prazer com as perdas de Komogakure. Em vez disso, sua expressão era profundamente grave. Suas suspeitas se confirmaram. Kabuto não só havia reanimado Mu e Genjutsu, como certamente ressuscitaria shinobi mortos ainda mais formidáveis se conseguisse desenterrar seus cadáveres. Todos aqueles predecessores lendários já eram assustadores o suficiente em vida, agora, como imortais sob o efeito do Edo Tensei. Invulneráveis à destruição e com chakra quase infinito, só podiam ser enfrentados com técnicas de selamento. Caso contrário, nada funcionava. Afinal, o próprio terceiro Hokage fora forçado a sacrificar sua vida contra Orochimaru quando confrontado pelo primeiro e segundo Hokage sob o efeito do Edo Tensei. Aquela técnica era repugnante e aterrorizante. Espero que Natsuki tenha sucesso. Caso contrário, será um inferno para contrariar. Tsunade esfregou as têmporas exausta. Percebendo que não era bom ficar remoendo sozinha, ela imediatamente ordenou que alguém invocasse Jiraiya. Ultimamente Jiraiya estava de fato morando na vila, mas sua atitude parecia ter mudado. Todos os dias ele ou ficava à toa coletando material nos banhos femininos, ou ficava em casa escrevendo, ou ocasionalmente aparecia para assistir ao treinamento de Naruto, vivendo de forma tranquila e despreocupada. Tsunade, é claro, não suportava ver alguém relaxando, então planejou usar essa má notícia para dar uma lição nele. Ela também queria saber como estava o progresso do treinamento de Naruto. O tempo não espera por ninguém. Os Jinchuriki precisavam ficar mais fortes rapidamente, para que no caos que se aproximava não fossem derrotados tão facilmente. No campo de treinamento, Fu estava imitando Gaara, carregando uma cabaça enorme nas costas. Mas ao contrário da de Gaara, esta não estava cheia de areia. Dentro dela havia uma câmara que abrigava uma colônia de insetos em pleno funcionamento. Isso era algo do clã Aburame, um presente que Shino lhe deu pessoalmente. Batendo palmas, Fu abriu bem a boca da cabaça e gritou: Shuton, Mushikoro Korin. Estilo inseto, descida do enxame. BZZZZZT. Um zumbido ensurdecedor preencheu o ar enquanto densos enxames de insetos irrompiam. Simultaneamente, o chakra das 7 caudas emanou de seu corpo, envolvendo o enxame. Um a um, os insetos começaram a inchar monstruosamente. Insetos minúsculos, do tamanho de formigas, cresceram até o tamanho de punhos num piscar de olhos. O céu escureceu com um enorme enxame, cujo zumbido era tão alto que chegava a machucar os ouvidos. Só de olhar para o espetáculo, já dava para sentir um arrepio na espinha e a pele arrepiada. Conforme o enxame devastava a floresta, uma extensão inteira de mata foi completamente consumida. Hahaha, esse movimento é incrível. Como esperado do Shino, ele realmente é o shinobi que melhor entende de insetos. O rosto de Fu brilhava de alegria. Essa foi a conclusão a que ela chegou após longas discussões com Shino. Como a raposa de 7 caudas era essencialmente a rainha suprema dos insetos, seu chakra era um alimento supremo para eles. Ao infundir esses insetos com esse chakra enquanto os controlava, seu poder podia explodir em níveis inimagináveis. Embora Fu não fosse do clã Aburame, ela ainda conseguia comandar o enxame através do poder das 7 caudas, rivalizando ou até mesmo superando um verdadeiro Aburame. Assim, esse se tornou seu jutsu supremo. É claro que Shino também se beneficiou. Fu concordou em compartilhar um pouco do chakra das 7 caudas com ele para ajudar a fortalecer seus próprios insetos. Originalmente, o sonho de Shino de criar super insetos imunes às 5 naturezas de chakra, resistentes a Kekkei Genkai, invulneráveis a golpes físicos e capazes de romper quase qualquer defesa, havia progredido a passos de tartaruga. 2 anos de esforço meticuloso mal haviam produzido resultados. Mas com o chakra das 7 caudas, sua pesquisa avançou dramaticamente. Foi uma situação em que todos saíram ganhando. Do outro lado, Gaara encarava a floresta, tecendo rapidamente selos de mão antes de cuspir uma enorme esfera de vento. Futon Rinkudan. Estilo vento, bala de ar perfurante. Bum bum bum. A colossal esfera de vento avançou com fúria, reduzindo a floresta a ruínas.
Após longo treinamento, o domínio de Gaara sobre o Renkan havia melhorado consideravelmente. Embora ainda estivesse longe de igualar o poder destrutivo de uma Bijudama, bola da besta com cauda, seu parâmetro ideal, sua força bruta já era formidável o suficiente para servir como um golpe finalizador confiável. Mas Gaara não estava satisfeito. Ele não queria que o Renkudan fosse apenas seu grande golpe. Ele queria que se tornasse seu ataque padrão. Somente aqueles que conseguiam usar o que deveria ser um trunfo como seu ataque básico eram verdadeiras potências. Se Gaara tivesse sucesso, sua força o colocaria não apenas na classe Kage, mas além, no reino do Super Kage. No entanto, o consumo de chakra era impressionante. Mesmo com as baterias de chakra de Konoha, ele não conseguia liberá-lo mais do que algumas vezes seguidas. Após concluir o Renkan, Gaara partiu para outra tentativa, desenvolver o Kienzan, cortador de disco de energia. Mas foi muito mais difícil do que eu esperava. Condensar o chakra em um disco giratório não foi muito difícil, mas torná-lo largo, fino e estável em alta velocidade de rotação foi quase impossível. Adicionar a natureza instável do vento por cima disso tornou tudo ainda pior. Em contraste, Natsuki desenvolveu seu cortador de disco de água tão rapidamente justamente porque o chakra da água era naturalmente mais estável. Para o chakra do vento, era um pesadelo. Após várias tentativas frustradas, Gaara deixou isso de lado por enquanto e passou a treinar com Lee. Ele tinha grande respeito pelo taijutsu de Lee, afinal, durante os exames Chunin, Lee havia sido o primeiro a romper sua defesa de areia. Embora Gaara tivesse treinado com Shira por um tempo, seu condicionamento físico ainda precisava ser aprimorado. Sua experiência em combate no taijutsu puro também tinha muito espaço para desenvolvimento. Mas o problema persistia. A areia o protegia instintivamente. Mesmo quando tentava socar uma estaca de madeira, a areia deslizava entre seu punho e o alvo, evitando qualquer dano à sua mão. Foi frustrante. Enquanto isso, Naruto também estava treinando como um louco. Yamato preparou uma enorme cachoeira despencando de um penhasco e, em seguida, construiu uma plataforma de madeira com Mokuton para Naruto e seus inúmeros clones ficarem em pé. A tarefa deles, cortar a cachoeira ao meio usando a transformação da natureza com chakra do vento. Somente após ter sucesso, Naruto poderia tentar fundir a transformação da natureza com a transformação da forma. A cena era agitada, vibrante e caótica. Mas Yamato não tinha escolha, ele precisava ficar em alerta máximo o tempo todo. No momento em que Naruto perdesse o controle do poder da raposa de 9 caudas, Yamato teria que suprimi-lo. Kakashi, por outro lado, estava sentado ociosamente por perto, lendo seus romances de Isha Isha, o que só aumentava o estresse invisível de Yamato. Irmão, você poderia me ajudar em vez de ficar lendo sobre Liu Bei em casa? Não vê como estou ocupado aqui? Capítulo 257. Nesse momento, Sakura apareceu para ver como estava tudo. Ultimamente, Sakura estava se saindo excepcionalmente bem, como se finalmente tivesse encontrado seu próprio caminho. Ela estava brilhando no campo do ninjutsu médico e, sob a tutela de Tsunade, havia até dominado uma força monstruosa. Seu poder havia saltado de fraca para o nível de Jonin. É verdade que o título de Jonin tinha um certo peso, mas pelo menos ela não era mais um fardo. Ela podia se proteger, e seu ninjutsu médico agregava enorme valor a qualquer equipe. Tudo isso deixou Sakura mais confiante do que nunca. Ela não interrompeu o treinamento. Simplesmente cumprimentou Kakashi, colocou algumas pílulas de ração caseiras no chão e saiu silenciosamente. Todos os outros estavam se esforçando tanto. Ela também não podia se dar ao luxo de relaxar. O que mais surpreendeu Kakashi, porém, foi que Sasuke também veio assistir. Esse garoto, ele está se dedicando ao máximo, comentou Sasuke. Bem, Naruto sempre foi do tipo que se esforça muito. Ele tem um forte senso de orgulho e, mais importante, um propósito para ficar mais forte. Ele quer proteger seus companheiros e a vila. Para isso, ele sabe que precisa ficar mais forte, disse Kakashi, fechando seu Isha Isha Paradise e se virando para Sasuke. Sasuke observou silenciosamente as costas de Naruto sem responder, mas Kakashi queria falar com ele seriamente. Os dois acabaram sentados no topo do monumento Hokage, contemplando a vila lá embaixo. Talvez seus pensamentos fossem mais parecidos do que imaginavam. Kakashi perguntou sem rodeios. Sasuke, você é um Jinchuriki, não é? Sasuke assentiu. Você finalmente perguntou depois de guardar isso por tanto tempo. Honestamente, não havia necessidade de ficar dando voltas. Eu não escondi de propósito. Eu só não queria exibir e fazer disso um grande problema. Kakashi respirou fundo e suspirou. Você entende o que significa ser um Jinchuriki? Sim, eu concordo. Mas a minha perspectiva é diferente da sua. A expressão de Sasuke era calma e serena. Para vocês, uma besta com cauda é algo perigoso, e ser um Jinchuriki é uma maldição que só traz medo e alienação. Mas para mim, uma besta com cauda é poder. Tornar-me um Jinchuriki me permite crescer mais rápido. E assim que descobri que o verdadeiro objetivo da Akatsuki eram as bestas com cauda, tomei minha decisão. Se eu me tornasse uma, não só ganharia força, como meus inimigos também viriam direto para mim. Isso, na verdade, era uma linha de raciocínio sólida. Kakashi quase aplaudiu. Pelo menos Sasuke não havia sucumbido à escuridão. Se esse era o método dele para tirar proveito da situação, então já era muito melhor do que Kakashi temia. Mesmo assim, ele perguntou, foi ideia do Natsuki? Sasuke revirou os olhos. Você realmente acha que Natsuki é esse tipo de pessoa? Será que chutei errado?
Com a inteligência que ele tem, parecia mesmo o tipo de sugestão que ele faria. Natsuki é inteligente, com certeza. Ele pode ter pensado nisso, mas ele nunca me disse para fazer isso. O que ele fez foi me aconselhar a manter a calma, me ajudar a analisar meus pontos fortes e fracos e me dizer para desenvolver os primeiros enquanto superava os últimos. Assim que me acalmei e comecei a pensar com clareza, a ideia de me tornar um Jinchuriki surgiu de mim. Quando Natsuki descobriu, ele me alertou sobre o que eu enfrentaria, mas eu insisti, e ele escolheu me apoiar. Sim, isso soa exatamente como Natsuki. Kakashi balançou a cabeça, impotente. Bem, o que está feito, está feito. E já que você se manteve calmo e não perdeu o controle, presumo que já dominou o poder da sua besta com cauda. Não vou insistir mais. Mas pode me contar os detalhes? Afinal, eu sou seu professor. Sasuke não recusou. Ele relatou tudo, desde a consulta ao Natsuki e o recebimento de seus conselhos, até a descoberta dos registros de Orochimaru sobre a Três Caudas, passando por como Natsuki o ajudou a selar a Nove Caudas e, finalmente, como ele treinou para controlar o poder da Três Caudas. Ele se lembrava claramente de cada palavra, chegando até a fazer anotações escritas, guardando-as como escrituras preciosas de seu crescimento. Kakashi escutou atentamente, embora sua boca se contraísse incontrolavelmente. Então, os dois estavam escondendo isso dele o tempo todo, né? Principalmente Natsuki. Kakashi o subestimou muito mal manter até mesmo um veterano como ele no escuro. Quando descobriu que Sasuke era um Jinchuriki, Kakashi quase teve um ataque cardíaco. Ainda bem que nenhuma tragédia aconteceu. Por enquanto, o maior problema era que Sasuke inevitavelmente se tornaria um alvo da Akatsuki. Mas Sasuke, na verdade, gostou disso. Exatamente como ele havia previsto, Itachi acabaria vindo atrás dele. E essa seria a oportunidade perfeita para Sasuke se vingar. Quando Sasuke terminou sua história, Kakashi ficou sentado em silêncio por um longo tempo antes de finalmente suspirar profundamente, tomado por um sentimento de impotência diante de seu aluno. 4 Jinchuriki reunidos em Konoha. Não era pressão demais? Tomara que Tsunade não quebre mais nenhuma mesa quando descobrir. Kakashi sondou cuidadosamente. Sasuke, você se importaria se eu informasse a Tsunade sobre isso? Konoha está sob imensa pressão agora. Ela merece saber. Sasuke balançou a cabeça. Não me importo. Mesmo que o mundo inteiro soubesse, não faria diferença. Quando a Akatsuki bater a porta, não será mais segredo. Por mais razoável que isso fosse, o assunto ainda precisava ser mantido em segredo por enquanto. Afinal, tratava-se da vida de Sasuke. Mesmo que Sasuke falasse disso levianamente, Kakashi sabia que seu aluno não era tão resiliente mentalmente quanto Naruto. Pelo contrário, ele era mais frágil. Sem ódio em seu coração ainda, se ele fosse repentinamente consumido pela amargura por causa das fofocas dos aldeões, isso seria verdadeiramente trágico. A opinião pública pode matar. Seu próprio pai havia sido destruído por isso. Kakashi sabia disso melhor do que ninguém. Ele jamais permitiria que Sasuke passasse pelo que Naruto havia sofrido. O tempo passou como areia numa ampulheta, e logo já era o primeiro dia do mês novamente. Após comer, beber e desfrutar de momentos íntimos com Tenten, Natsuki entrou resolutamente em sua câmara experimental especial. Agora que morava com Tenten, ele não se preocupava mais em esconder nada. Até mesmo ao entrar na sala de treinamento de gravidade, fazia isso abertamente na frente dela. Ela provavelmente pensou que ele estava usando o Iraishin, deus voador do trovão, para se teletransportar para algum lugar secreto para treinar. Como Tenten nunca perguntou, Natsuki nunca explicou. Quanto às suas viagens mensais ao mundo dos sonhos, ele já lhe havia contado há muito tempo, e ela acreditou nele sem questionar. Dentro do laboratório especial, Natsuki começou a trabalhar no desenvolvimento de uma nova técnica. Primeiro, ele criou um boneco humanoide idêntico a um corpo real. Depois, produziu um caixão. A dezenas de metros de distância, ele inspirou profundamente, ergueu ambas as mãos e liberou uma torrente de chakra. Moldou-a em uma força espiralada, incorporando o poder de selamento e a enviou em direção ao boneco. Fuinjutsu, Mafuba. Técnica de selamento, onda de contenção do mal. Ele gritou quando a técnica varreu o boneco, tentando arrastá-lo para dentro do caixão. Mas controlá-lo era extremamente difícil. A matriz de selamento não se alinhava corretamente. O consumo de chakra era enorme e o esforço mental ainda maior. A tentativa falhou, o boneco se chocou contra a lateral do caixão. De novo. Mafuba. Bang. O boneco derrubou o caixão completamente. Mafuba. Crack. O caixão estilhaçou o boneco em pedaços. Ainda não terminei. Mafuba. Capítulo 258. Durante toda a noite, Natsuki não parou. Ele continuou aprimorando Mafuba, onda de contenção do mal, esforçando-se para controlar perfeitamente a força espiralada e fundi-la impecavelmente com sua fórmula de selamento, para que todo o processo pudesse ser concluído em uma única respiração. Só então o corpo submetido ao Edo Tensei, reanimação, não teria tempo de reagir, garantindo um selo de supressão bem-sucedido. Felizmente, o trabalho árduo compensa. Com 20 minutos restantes no cronômetro do laboratório especial, Natsuki finalmente conseguiu jogar o boneco direto no caixão de uma só vez. Mesmo estando em estado de laboratório especial sem precisar se preocupar com gasto de chakra ou ferimentos, Natsuki ainda se sentia mentalmente exausto. Ao sair do laboratório, não conseguia parar de bocejar. Tenten o pegou imediatamente no colo.
Ela não se importou nem um pouco com o suor e simplesmente o carregou como uma princesa em direção ao banho. Você trabalhou muito. Deixe o resto comigo, apenas durma. Tenten era tão gentil. Natsuki inclinou a cabeça para cima e a beijou. Tenten correspondeu naturalmente, mas no meio do beijo, o rapaz começou a roncar. Tenten ficou sem palavras. Seu patife, você me deixa todo agitado e depois dorme? Espere só até eu acertar as contas com você. Quando Natsuki acordou novamente já era tarde. Aquele cochilo tinha sido ótimo. Ele até teve um sonho raro, algo sobre um porquinho cutucando-o, e estranhamente foi bem aconchegante. Ele não pensou muito nisso. Depois de se lavar e comer o almoço cheio de carinho que Tenten havia preparado para ele, saiu revigorado. Ele mal havia começado um passeio tranquilo quando Anbu chegou. Tsunade estava chamando por ele. Com o Iraishin, deus voador do trovão, ele entrou no escritório e revirou os olhos. Tsunade dono, acabei de terminar uma sessão a portas fechadas. Posso descansar pelo menos 2 dias? Pare de revirar os olhos, ou você vai se transformar num Hyuga. Tsunade não resistiu à provocação e lhe entregou um pergaminho. A julgar pela sua expressão, você terminou de desenvolver uma fuba. Ótimo momento. Há notícias do país do relâmpago. Kabuto está liderando seu esquadrão Edo Tensei, investigando Jinchuriki da 8 Caudas. Kumogakure está reunindo tropas para eliminá-los e solicitou apoio das outras vilas. Vá testar seu mafuba neles. Um pedido? De Kumogakure? Natsuki abriu o pergaminho. E lá estava, o pedido formal de Kumogakure, assinado pessoalmente pelo 4º Raikage. Parecia que até mesmo a nuvem havia percebido quão problemáticos eram os corpos do Edo Tensei, deixando de lado seu orgulho para pedir ajuda. Mas, não seria tão simples assim. Natsuki torceu o lábio. Eles não têm o Kwaku no Joei, pote purificador de âmbar. Selar alguns Edo Tensei não deve ser difícil. Senão que o Raikage apareça pessoalmente um Hariato laço, e ele poderia acabar com o time do Kabuto. Se ao menos fosse tão fácil. Tsunade suspirou. Não é como se eles não tivessem tentado. Darui pessoalmente tomou o Kwaku no Joei. Kabuto conhecia o truque do pote, então controlou os reanimados para que mantivessem suas bocas fechadas. Darui não conseguiu ativá-lo. Pior ainda, a equipe de Kabuto era formidável. O segundo Tsuchikage Mu, o segundo Mizukage Ozuki Genjetsu e até mesmo o terceiro Raikage Darui não era páreo para eles, e o Kwaku no Joei quase foi roubado. Darui, hein? O usuário do Hanton, Storm Release da nuvem? Darui era de fato forte, provavelmente o guarda-costas mais forte do Raikage, e seu Hanton era magistral. Ele até sucedeu a como 5º Raikage. Se ele mesmo trouxe o Kwaku no Joei e ainda assim saiu derrotado, aqueles monstros do Edo Tensei eram realmente difíceis. O pote de âmbar era ótimo, até o inimigo descobrir seu segredo. Se você simplesmente não responder, ele é inútil. Em contrapartida, o trio de tesouros que pareciam mais difíceis de usar Benizago, Cabaça Carmesim, Coquinjo, Corda Dourada do Dossel e Shishizeiken, Espada das 7 Estrelas, na verdade eram mais complicados de lidar. Não é de admirar que a nuvem tenha conseguido engolir seu orgulho. O inimigo era tão implacável, e Akatsuki tão aterrorizante, só então eles despertaram e buscaram uma aliança. Natsuki não hesitou, ele queria testar uma fuba em campo, mas não podia sair imediatamente. Tsunade dono, preciso de um lote de caixões resistentes e de alta qualidade, além de lacres poderosos. Esse é o melhor meio para uma fuba. Recipientes menores funcionam, mas consomem chakra extra. Caixões são ideais. Isso é fácil. Vou pedir para as pessoas prepararem tudo imediatamente. Dada a importância da situação, Tsunade não ia enrolar. Ela também não ia fazer Natsuki correr atrás de nada, nem pagar por isso. Alguns caixões e lacres não eram nada. Natsuki acrescentou, além da unidade de operações especiais, quero trazer o Kakashi-senpai. O Kakashi-senpai e o Sasuke têm o Sharingan, então eles podem copiar meu Mafuba. Quanto mais pessoas puderem usá-lo, melhor. Tsunade fez um rápido sinal de positivo com o polegar. Bom plano. Kakashi precisa ir. E quanto à segurança da aldeia? Não precisa se preocupar. Eu estarei aqui, e Jiraiya também. Vá descansar. Avisaremos quando tudo estiver pronto. Natsuki assentiu com a cabeça e retornou para casa num piscar de olhos. Assim que chegou, ouviu movimentação no depósito. Espiou e encontrou Tenten mexendo em alguma coisa. Naquele momento, Tenten estava incrivelmente concentrada. Quando encontrava um obstáculo, ela franzia a testa e coçava a cabeça tão fofa que Natsuki não conseguiu evitar engolir em seco. Ele entrou sorrateiramente, sentou-se ao lado dela e baixou a voz. Querida, no que você está trabalhando? Sem levantar os olhos, Tenten disse. É a energia do núcleo do coração do fantoche do 3º Kazekage. Estou estudando Jiton, liberação de magnetismo. Esse núcleo do coração é semelhante, em princípio, a uma bateria de chakra. Se eu quebrar, não só a capacidade da bateria aumentará, como também poderei obter a liberação de magnetismo e ficar mais forte. Natsuki imediatamente fez um sinal de positivo com o polegar. Minha esposa é brilhante. Como está o progresso? Tenten fez uma careta. Talvez eu seja um pouco lenta. Já me deparei com muitos problemas. Isso é fácil, deixe-me pensar em algumas ideias com você. Eles mergulharam juntos no núcleo do coração da liberação de magnetismo. E o Ao Sasori era realmente um gênio. Esse núcleo do coração superava em muito a bateria de chakra de Natsuki e conseguia até mesmo controlar a liberação de magnetismo de uma pessoa morta. Natsuki teve que dar os parabéns ao cara.
Por sorte, Natsuki sabia mais sobre esse assunto do que Tenten. Ele rapidamente identificou os principais gargalos e começou a trabalhar para resolvê-los. O talento de Tenten com ferramentas ninja então se destacou. Ela pode não ter entendido de imediato, mas depois de conversar com Natsuki, ela compreendeu rapidamente, e até começou a tirar conclusões por conta própria, progredindo a um ritmo impressionante. Nesse ritmo, Tenten logo não precisaria mais da orientação de Natsuki, ela lidaria com esse tipo de pesquisa com facilidade. Capítulo 259. Com a ajuda de Natsuki, a pesquisa sobre o núcleo cardíaco da liberação magnética avançou sem problemas. Tenten já conseguia imaginar o futuro, ela e Natsuki liberando o magnetismo juntos. Com certeza todo mundo Shinobi ficaria verde de inveja. E não era apenas o núcleo do estilo magnetismo. Tenten também planejava copiar os dispositivos de compressão de Sasori, armazenando fogo e água sob pressão e, em seguida, liberando-os como lança-chamas e canhões de água de alta pressão. Sua força não seria inferior aos jutsus normais de Katon, estilo fogo, ou Suiton, estilo água, cobrindo perfeitamente seu ponto fraco em ninjutsu. Só se podia dizer, Sasori era realmente um gênio. A partir de agora, se ela quisesse inventar novas ferramentas ninja, provavelmente poderia simplesmente usar como referência, ou copiar, os projetos de Sasori. Um dia, ela com certeza se tornaria uma lendária mestra ninja no uso de ferramentas. Após um dia inteiro de pesquisa, Tenten estava muito satisfeita. Naturalmente, ela não se esqueceu de agradar um certo namorado com aquele olhar de cachorrinho pidão, embora, a partir de agora, eles talvez precisem comprar mais guarda-chuvas. Menos de um dia depois, Tsunade já havia preparado 5 caixões e uma pilha de poderosos talismãs de selamento. 5 caixões seriam suficientes por agora, mas poderiam ser providenciados posteriormente. A unidade de operações especiais, Sasuke e Neji, também se reuniram. Com a chegada de Kakashi, o esquadrão completo estava formado. Sem perder tempo, Natsuki usou Iraishin, deus voador do trovão, para levar os 3 à Terra do Relâmpago. Então esta é a Terra do Relâmpago? O ambiente é completamente diferente de Konoha, comentou Neji, ativando o Byakugan para analisar a área. Qual é o plano? Perguntou Sasuke. Vamos direto ao Shinobi da nuvem e explicar nosso propósito. Foram eles que pediram ajuda, respondeu Natsuki, localizando Komogakure em seu mapa. Ele e Tenten passaram muito tempo vagando pela Terra do Relâmpago depois de obterem os tesouros do sábio, deixando marcas do deus voador do trovão por toda parte. Agora, ele os teletransportou para o marcador mais próximo de Komogakure. Kakashi, no entanto, estava intrigado. Natsuki, com o seu poder, por que você me trouxe junto? Aparentemente Tsunade não havia explicado. Kakashi pensava que sua missão era proteger Gaara e orientar o treinamento de Naruto. De repente, ser jogado na equipe de operações especiais pareceu estranho. Você vai entender em breve. Vamos nessa. Natsuki liderou o caminho. Por acaso, ou talvez por sorte, logo se depararam com uma batalha. De longe já podiam ver Kabuto ajeitando os óculos com um sorriso presunçoso, ladeado por 3 shinobi idosos de rostos enrugados. Natsuki os reconheceu imediatamente. Aquele com as bandagens é o segundo Tsuchikage Mu. O cara com o bigode fino e o casaco de gola alta é o segundo Mizukage, Ozuki Genjetsu. E aquele gigante de cabelos dourados e barba é o terceiro Raikage. Todos eles reanimados por Kabuto. O rosto de Kakashi escureceu. Como eu temia, ele herdou o legado de Orochimaru. Deveríamos tê-lo caçado naquela época, ou não estaríamos presos nessa confusão agora. Sasuke, por outro lado, sentiu uma onda de excitação. Lutar contra os fortes era o que dava sentido à sua vida, principalmente quando isso significava se opor a Akatsuki. Neji permaneceu em silêncio. Seu poder Tenseigan estava quase completo. Se essa batalha o obrigasse a revelar algo, talvez tivesse que fazê-lo. Depois disso, finalmente confrontaria o clã principal Hyuga. Ele quase ansiava por ver aqueles rostos presunçosos e arrogantes se contorcerem em humilhação. No campo de batalha, Darui e seus homens lutavam contra os 3 Kage do Edo Tensei. Um a um, seu esquadrão foi dizimado, restando apenas Darui de pé, lutando para se manter vivo. Hanton, circo de laser. Zap zap zap. 10 raios laser disparados de seus dedos cruzados à velocidade da luz. Mesmo assim, o terceiro Raikage se esquivou com pura velocidade e, em seguida, derrotou Darui com um único Hariato, Lariat. O rosto de Darui se contorceu em desespero. Seus inimigos eram muito fortes. Não havia esperança de resistir até a chegada dos reforços. Kabuto ajustou os óculos com um sorriso irônico. Diga-me onde está o Jinchuriki da 8 caudas. Faça isso e eu pouparei. Darui, exausto, respondeu secamente. Você acha que eu diria isso? Que tal me perguntar outra coisa? Tipo, o que eu gosto? Eu gosto de tirar um cochilo. Então vá morrer. Os olhos de Kabuto endureceram, e os 3 Edo Tensei avançaram. Mas naquele instante, 3 novas figuras apareceram diante de Darui e atacaram imediatamente. Juken, Akesho Renpuxo, Punho Gentil, Palmas Contínuas dos 8 Trigramas. Raiton, Chidori Eizo, Estilo Relâmpago, Chidori Lança Afiada. Katon, Tokaku, Estilo Fogo, Escultura de Cabeça. Neji, Sasuke e Kakashi lançaram seus ataques, forçando os 3 Kage do Edo Tensei a recuar. O olhar de Kabuto se aguçou ao reconhecer os recém-chegados. Vocês de novo? Malditos shinobi de Konoha, precisam se meter em tudo?
Sua irritação era justificada. Desde a queda de Orochimaru, seus próprios planos vinham sendo repetidamente frustrados. Ele tentará selar a Três Caudas, apenas para descobrir que ela havia desaparecido. Procurar os tesouros do sábio e os cadáveres dos irmãos Ouro e Prata, que também haviam desaparecido. Tudo, absolutamente tudo, foi culpa de Konoha. Kabuto sabia muito bem que os shinobi de Konoha eram formidáveis. Sozinho, ele não era suficiente. Foi por isso que ele se juntou a Akatsuki, sabendo quão fortes eram seus membros. Agora, capturar Jinchuriki era tanto a missão da organização quanto sua própria maneira de pesquisar o poder das bestas com cauda. Seu caminho para a evolução suprema. Mas então, Kabuto, você ainda está machucando os outros, né? A voz de Natsuki cortou o ar. Você já deve ter ouvido o ditado, velocidade é poder. Então me diga, você já foi chutado na velocidade da luz? Antes que a última sílaba se dissipasse, ele já havia ultrapassado os 3 Edo Tensei, surgindo ao lado de Kabuto. Seu pé, brilhando com luz laser, atingiu a cintura de Kabuto com força. Bum! Kabuto foi arremessado para longe, colidindo contra uma rocha que explodiu em escombros. Os 3 Kage do Edo Tensei só reagiram depois do ocorrido, arregalando os olhos em choque ao verem Natsuki já de volta ao seu lugar. Tão rápido! Os jovens de hoje em dia são impressionantes, exclamou Genjetsu maravilhado. Konoha, hein? Não é à toa que produz gênios, murmurou Mu. Espere aí. Ei, Darui. Liberação de tempestade não é a sua especialidade? Como é que um pirralho de Konoha consegue usar isso também? Bradou o terceiro Raikage, incrédulo. Darui ficou sem palavras. Como diabos eu ia saber? E quem disse que liberação de tempestade era um golpe exclusivo meu? Kakashi, atônito, virou-se para Natsuki. Natsuki, você também consegue usar Hanton? Natsuki respondeu como se fosse óbvio. É apenas chakra de relâmpago e água combinados. Não é apenas senso comum? Capítulo 260. Todos ficaram sem palavras com as palavras de Natsuki. Esse cara. Será que ele não estava exagerando na pose de descolado? Ele realmente achava que combinar naturezas de chakra em um Kekkei Genkai como Hanton, liberação de tempestade, era tão fácil quanto comer ou beber. Ele fez parecer algo sem esforço algum, mas nenhum deles conseguiu refutar. Afinal, ele já havia tido sucesso. Algumas pessoas simplesmente eram gênios, era preciso aceitar. Sasuke e Neji não ficaram surpresos. O Natsuki que eles conheciam sempre fora absurdo. Não importava o quão extravagante fosse a técnica que ele demonstrasse, eles não se chocariam mais. Ainda assim era inegável, Hanton era poderoso. Aquele chute na velocidade da luz anterior tinha sido aterrorizante. A única questão era, Kabuto havia sobrevivido? Dos escombros, Kabuto rastejou lentamente para fora. Sua pele havia se coberto de escamas, sua compleição mudará, sua língua se estendera e até chifres surgiram em sua cabeça. Ele parecia uma serpente em todos os sentidos. Droga, ele está. Kakashi e os outros imediatamente pressentiram problemas. O modo sábio de Ryushido, hein? Natsuki murmurou, impressionado apesar de si mesmo. Kabuto olhou para o lado. Ali uma ferida aberta ainda persistia, resultado do chute de Natsuki na velocidade da luz, um ferimento grave. Se não tivesse entrado no modo sábio a tempo, ele poderia ter morrido instantaneamente. Hehe, como esperado de você, Natsuki. Sempre tão imprevisível. O sorriso de Kabuto era frio. Os shinobi de Konoha são realmente uma praga. Mas você, Natsuki, você é quem eu mais odeio. Durante a invasão de Konoha por Orochimaru-sama, você nos arruinou repetidas vezes. No fim, você até o matou. Você me aterroriza. Mas agora não importa o quão rápido você seja, você não pode me matar. A menos que você tenha uma maneira de neutralizar o Edo Tensei. Ou esteja pronto para se sacrificar com o Shiki Fujin, selo devorador de demônios mortos. Ha 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 ha. Ele estava presunçoso, convicto de sua vantagem. Genjetsu também se pronunciou. Você é forte, garoto, mas não o suficiente para nos derrotar. É melhor chamar alguém mais forte. Depressa, acabe conosco. Ele claramente odiava ser forçado a agir sob o controle de Kabuto. Melhor ser derrotado e selado, mesmo que isso significasse nunca mais retornar à Terra Pura. Mu e o terceiro Raikage compartilhavam o mesmo pensamento. O terceiro Raikage latiu. Darui, diga ao quarto para trazer o Koaku no Joei, pote purificador de âmbar, novamente, sele-nos rapidamente. Darui gemeu. Não fale bobagens. Nós trouxemos da última vez e deu problema, e quase foi roubado. Não podemos arriscar isso de novo. Claramente, eles não contavam com reforços. Apesar de Darui reconhecer Kakashi e conhecer a reputação da crescente espada demoníaca de Konoha, ele não estava otimista. Natsuki deu uma risadinha. Kakashi-senpai, sabe por que eu o trouxe? Porque você e Sasuke têm o Sharingan. Vocês podem copiar minha nova técnica de selamento. Em seguida, usarei para selar um Edo Tensei. Observem atentamente com seus 3 Tomoe do Sharingan e memorizem. Neji, se puder, aprenda também. Isso será muito útil. Ele desenrolou um pergaminho, invocando 3 caixões cobertos com lacres. Mirando em Genjetsu, o alvo mais próximo, Natsuki estendeu as mãos para a frente, com o chakra pulsando em suas palmas.
Kakashi levantou a bandana da testa e, junto com Sasuke, concentrou seu Sharingan em cada movimento de Natsuki. Kabuto estreitou os olhos, ansioso para ver. Ele não acreditava que Natsuki pudesse selar um Edo Tensei à distância. Se fosse tão fácil, o terceiro Hokage não teria morrido. O Kwaku no Joei só funcionava se o alvo reagisse, e se você permanecesse em silêncio, era inútil. Ele tinha certeza de que nada poderia ameaçá-lo. Fuinjutsu, Mafuba. Técnica de selamento, onda de contenção do mal. O chakra irrompeu das mãos de Natsuki, espiralando para fora em um vórtice repleto de poder de selamento. Atingiu Genjutsu num instante. Genjutsu congelou, seu corpo preso pela força de selamento. Sua forma se contorceu sob o chakra espiralado, e então foi puxado sem forças para dentro de um caixão. Pam! A tampa fechou. Slap, slap, slap. Dezenas de etiquetas de lacre se colaram nas costuras. Silêncio. Silêncio absoluto. Todos ficaram atonitos. Um Edo Tensei, supostamente indestrutível e com regeneração infinita, havia sido selado à distância, sem sequer ser enfraquecido primeiro. Normalmente o selamento exigia o esgotamento ou a derrota do hospedeiro do Edo Tensei. No entanto, Natsuki havia subvertido essa realidade. Os Marba, aterrorizantes. Natsuki, assustador, impossível, absolutamente impossível. Kabuto exclamou, perdendo a compostura. Que tipo de jutsu perverso sela tão facilmente? Mas então ele se lembrou, era Natsuki, o mesmo homem que havia derrotado até mesmo Orochimaru. Claro que ele poderia fazer algo impossível. Desde os exames Chunin, Natsuki vinha reescrevendo os limites do mundo shinobi, um milagre após o outro. Um homem aterrorizante. Não era alguém que você gostaria de ter como inimigo. Darui ficou boquiaberto. Essa é assim. Selada? Esta é a espada demoníaca de Konoha? Emi e o terceiro Raikage também ficaram impressionados, mas logo sorriram. Eles haviam subestimado a nova geração, verdadeiramente extraordinária. Sem olhar para trás, Natsuki perguntou, e então? Você copiou? Sasuke e Kakashi assentiram com a cabeça. Entendido. Mas precisamos testar. Ótimo. Neji e eu vamos mantê-los ocupados. Darui deu uma mãozinha. É a sua aldeia que está pedindo ajuda. Natsuki desapareceu num instante, reaparecendo atrás de Kabuto. Outro chute Hanton incrivelmente rápido atingiu Kabuto, arremessando-o para longe antes que ele pudesse reagir. O Mu reanimado e o terceiro Raikage, sob o controle de Kabuto, tentaram intervir, mas Neji e Darui os interceptaram. Enquanto isso, Sasuke e Kakashi miraram em um caixão cada um. Canalizando o chakra, eles imitaram a técnica de Natsuki. Fuinjutsu, Masba. Fuinjutsu, Masba. Aya. Seu chakra espiralado avançou, atingindo Mu e o terceiro Raikage. Ambos congelaram, foram arrastados para caixões e selados. Eles tinham conseguido, mas Sasuke e Kakashi estavam encharcados de suor. A técnica exigia imenso chakra e ainda mais esforço mental. O domínio viria com a prática, mas usá-la logo após o aprendizado era exaustivo. Ainda assim, a aposta de Natsuki valeu a pena. O Mafuba foi repassado. Capítulo 261. Darui já havia recuado para o lado quando o Mafuba, onda de selamento demoníaco, foi ativado com medo de ser atingido por ele. Mas mesmo agora ele achava difícil de acreditar, aqueles corpos problemáticos do Edo Tensei haviam sido selados com tanta facilidade. Era simplesmente inacreditável. A espada demoníaca de Konoha, esse cara realmente desafiava os céus. Ele conseguiu desenvolver até mesmo uma técnica tão absurda quanto essa. E além disso, esse cara parecia usar o Hanton, liberação de tempestade, como se fosse algo banal, combinando limites de linhagem como se não fosse nada, totalmente ultrajante. Por outro lado, após chutar Yakushi Kabuto para longe, Natsuki não se conteve, iniciando imediatamente uma saraivada de rajadas de laser. Hanton e Azakani no Magatama. Voxash! Voxash! Bum! Bum! Incontáveis orbes de laser choveram como uma tempestade, transformando o chão em um deserto. Mas a figura de Kabuto não estava em lugar nenhum. Isso fez Natsuki erguer uma sobrancelha. Esse cara com certeza sabe correr, mas não havia nada que pudéssemos fazer. No modo sábio, Kabuto era realmente formidável. Mesmo matá-lo não seria fácil, e se ele quisesse fugir, não seria simples impedi-lo, a menos que Natsuki usasse cartas na manga ainda mais poderosas. Mas agora, era inútil insistir nisso. Kabuto havia escapado de forma decisiva. Natsuki nem sequer teve a chance de atacar novamente. Ele teria que esperar até a próxima vez. Ao retornar, Natsuki olhou para os 3 caixões e sorriu. Kakashi-senpai, Sasuke, vocês conseguiram. O rosto de Sasuke estava repleto de orgulho. Claro! A capacidade de copiar do Sharingan é incomparável. Por que você está ficando arrogante de novo? Kakashi, no entanto, era modesto. Bem, eu consegui aprender, mas estou longe de ser proficiente. O chakra e o esforço mental são enormes. Vai levar muito tempo para eu alcançar o nível do Natsuki. Em vez disso, Neji perguntou. E quanto a Kabuto? Natsuki deu de ombros. Ele fugiu.
Aquele cara é um rato esperto. Não, agora ele é uma cobra venenosa e astuta, e treinou o modo sábio de Ryushido. Sua força não deve ser subestimada. Some a isso o Edo Tensei. Quem sabe de quem ele desenterrou? Ele definitivamente será um grande problema no futuro. Todos assentiram em concordância. Kabuto era realmente uma dor de cabeça. Darui estava prestes a expressar sua gratidão quando, de repente, alguém surgiu correndo de longe. Era um homem corpulento e musculoso, o quarto Raikage. Ele entrou correndo e viu os ninjas de sua vila caídos no chão, com apenas Darui de pé bastante machucado, enquanto 4 shinobi de Konoha estavam ao seu lado. Imediatamente, sem pensar 2 vezes, o Raikage explodiu em fúria. Darui, o inimigo é um ninja de Konoha? Tome isto, bomba ligeira. Antes que Darui pudesse sequer explicar, já havia se lançado em direção a Kakashi. Mas no segundo seguinte, uma figura surgiu diante de Kakashi, relâmpagos crepitando por todo o seu corpo. Era o modo chakra de liberação de relâmpago. Seu braço colidiu frontalmente com o do Raikage. Bomba ligeira. Bum! O Raikage foi arremessado contra o chão, atordoado. Que diabos! Ele era enorme, forte como uma montanha, músculos salientes, mas não conseguiu derrotar um pirralho qualquer num confronto de ligeiro bombe? Rapidamente ele rugiu. Quem é você? Por que você conhece a bomba ligeira? Natsuki deu uma risadinha. É tão difícil aprender esse golpe assim? Eu vi o terceiro Raikage usá-lo e já o aprendi. Você deve ser o quarto Raikage, não é? Que falta de educação a sua nos atacar quando viemos como reforços. É assim que Komogakuri trata seus convidados? Reforços. Ficou momentaneamente confuso. Por sorte, Darui explicou tudo rapidamente. Ao perceber seu erro, ficou um pouco envergonhado. Mas ele continuou murmurando teimosamente. O Edo Tensei não foi criado pelo segundo Hokage de Konoha, Senju Tobirama? No fim das contas, a culpa é de Konoha. Natsuki não aceitou isso de forma alguma. Raikage, eu o respeito como um superior, por isso fui educado. Mas não distorça as coisas. Se alguém for morto por uma faca de cozinha, você vai culpar o inventor da faca? Por que não admitir que a culpa é sua falta de força? Você nem conseguiu lidar com o Edo Tensei. Seu pirralho. Não fique tão arrogante. Não pense que eu tenho medo de você. Se um jovem não for arrogante, será que ainda é jovem? Além disso, eu já não te derrubei com um só golpe? Quer outra rodada? Vamos lá então. Seu pirralho, ainda verde de espírito, ousando me desafiar? E você é só um velho prestes a perder todos os dentes, e ainda está gritando comigo? Ótimo, queda de braço, aqui e agora. Quem perder pede desculpas. Se não pedir, você é um idiota tartaruga. Ótimo. Vamos fazer isso. Então, Ban. Os olhos do Raikage se arregalaram em descrença quando sua mão foi batida com força contra a mesa de pedra. A mão dele era quase 2 vezes maior que a de Natsuki. Seu corpo era coberto de músculos. Ele era o Raikage mais forte de Komogakuri. Nem mesmo na queda de braço ele perdia, nem mesmo para aquela mulher monstruosa, Tsunade. E no entanto, contra um adolescente, ele perdeu de forma limpa e completa. A força dele não se comparava à de uma criança? Impossível. Natsuki ajeitou a gola da camisa e em seguida ergueu os dedos, deixando-os a 1 centímetro de distância um do outro. Parece que sou só um pouquinho mais forte que você. Fraco. Treine mais. Que moleque delinquente. O que a mais detestava era gente se exibindo na sua frente, mas ele de fato havia perdido. Por mais orgulhoso que estivesse, não podia negar. Mesmo assim, sentia o peito oprimido e não estava satisfeito. Então ele apontou para Sasuke e Neji. Não acredito que todos os jovens de Konoha sejam tão fortes assim. Vocês dois, testem suas habilidades contra mim. Sasuke e Neji trocaram olhares, mas nenhum dos dois recusou. Porém, logo em seguida ambos foram derrotados. Os dois não eram fracos, mas em força bruta, o Raikage ainda levava vantagem. Mas em vez de alegria, sentiu apenas tristeza. Olhou para sua grande mão perguntando-se se estava envelhecendo. A nova geração de Konoha é realmente extraordinária. Esqueçam aquela aberração do Natsuki. Só com a força bruta, esses Uchiha e Hyuga poderiam derrotar os shinobi mais jovens de Komogakuri. Se usassem seus Kekkei Genkai e técnicas de clã, já seriam Jonin ou até mesmo Jonin de elite. Só de pensar nisso, ele já ficava azedo. Por que Konoha tinha tanto talento? Deve ser porque ocupavam terras tão privilegiadas. Ele até fantasiou em conquistar o território do País do Fogo, mas ele rapidamente afastou esse pensamento. Por ora eles eram aliados, e como Raikage ele não podia ser rude com reforços. Mas pensando bem, o apoio de Konoha não chegou um pouco rápido demais? Então, a ideia lhe ocorreu.
Ah, agora me lembro. Dizem que você, pirralho, consegue usar o Iraishin no Jutsu, técnica do deus voador do trovão do relâmpago amarelo. Não é à toa que eu não te suporto. O Raikage relembrou os dias da Guerra Mundial Shinobi. Naquela época, ele e seu irmão Bi formaram a invencível dupla AB, dominando o campo de batalha. Contudo, o único oponente que os humilhou foi ninguém menos que o relâmpago amarelo, Namikaze Minato, com seu deus voador do trovão. A lembrança ainda lhe fazia ranger os dentes de raiva. Capítulo 262. Natsuki não tinha medo daquele brutamontes. Em Komogakure, a força era reverenciada. Não havia necessidade de polidez, se você fosse mais forte que o Raikage, então agia com mais força. Ele deu um sorriso arrogante. Eu te disse, se você é fraco, treine mais. Naquela época, seu combo AB perdeu para o quarto Hokage, e hoje você me enfrentou. Diga-me, você está com azar ou não? Seu pirralho, não pense que tenho medo de você. Eu estava me contendo agora mesmo. Raikage abufou. Então vamos continuar. Vou fazer você perder a face aqui mesmo, na frente dos seus shinobi e aldeões, e vou acabar de vez com o seu prestígio de Raikage. Natsuki girou os ombros, parecendo pronto para fazer exatamente isso. TCH. Não vou me rebaixar a discutir com uma criança. Na verdade, estava receoso quanto à força de Natsuki, especialmente após a explicação anterior de Darui. Ele sabia que aquele garoto não era normal, não podia ser medido pelos padrões comuns. Deus voador do trovão, liberação da tempestade, copiar instantaneamente a bomba ligeira e até mesmo aquele bizarro Mafuba. Ele era um monstro. Talvez até outro Namikaze Minato, ou pior, algo ainda mais ultrajante. Mas Natsuki insistiu novamente. Você perdeu na queda de braço agora há pouco e não se desculpou. Está planejando bancar o idiota? Você droga. Tudo bem, desculpa, tá bom? Sério, a molecada de hoje em dia não respeita os mais velhos. Não tenho mais paciência para você. Dito isso, se virou furiosamente e saiu pisando duro. Kakashi lançou um olhar para Darui, que parecia sem jeito. Seu Raikage é sempre tão impulsivo? Darui deu uma risadinha seca. Bem, esse é o jeito da nossa vila. O Raikage não tem mais intenções. Ele simplesmente não suporta perder para uma criança. Ao ver as costas largas já desaparecerem, Kakashi não pôde deixar de dar uma risadinha. Ele realmente age como uma criança. Neji, no entanto, observou. Ele é forte. Muito forte. Sasuke assentiu com a cabeça. Sim, o poder bruto dele por si só já é incrível. Mas estou mais interessado naquele modo de liberação de chakra relâmpago. Para ser preciso, Sasuke estava interessado na força em si. Cada grama de poder adquirida aumentava suas chances de vingança. E agora que ele havia aprendido a aprender, sempre que via algo útil, não conseguia evitar cobiçá-lo. O modo chakra de liberação de relâmpago aumentava tanto a velocidade quanto a força. Era perfeito para ele. Mesmo que isso significasse construir um corpo musculoso como Raikage, ele não hesitaria. Além disso, Natsuki também poderia usá-lo. Contudo, ao contrário do Raikage, Natsuki não era um brutamontes. Ele era um gênio inteligente e bonito. Darui então fez uma reverência educada. De qualquer forma, agradeço a todos por terem vindo de tão longe para nos apoiar. Por favor, acompanhem-me até a vila. O Raikage oferecerá um banquete em sua homenagem. Quanto a assuntos de cooperação, estes deverão ser comunicados ao seu Hokage posteriormente. Ele fez um gesto para que o seguissem, abrindo caminho. Natsuki achava que eles poderiam ir embora depois da luta, mas aparentemente não. Um banquete seria ótimo, mas se envolvesse negociações de cooperação, isso não era para ele. Ele se virou para Kakashi. Kakashi-senpai, se for preciso cooperar, isso é assunto para os adultos resolverem. Kakashi não recusou. Muito bem, deixe comigo. No entanto, algumas coisas podem exigir a aprovação do Hokage. Quando chegar a hora, você precisará contatar Lady Tsunade. Bem, por que eu simplesmente não trago Tsunade-sama diretamente para cá? Sugeriu Natsuki. Kakashi hesitou. Melhor perguntar primeiro a Lady Tsunade. É verdade que você poderia trazê-la imediatamente, mas negociações como essa levam tempo, e a vila ainda precisa da presença do Hokage. Isso era bastante verdade. Mas Natsuki imaginou que Tsunade concordaria de qualquer maneira. Afinal, ela detestava trabalho de escritório mais do que qualquer outra pessoa. Se pudesse aproveitar a oportunidade para viajar, beber e festejar em Komogakure, ficaria radiante. Negociar com o Raikage seria apenas uma desculpa. Além disso, Konoha não tinha falta de liderança. Jiraiya daria conta do recado enquanto ela estivesse fora. Logo, sob a orientação de Darui, os 4 chegaram a Komogakure. A vila ficava situada entre montanhas imponentes, envoltas em névoa, com trovões se bombando no céu de tempos em tempos. Comparado a Konoha, o ambiente era completamente diferente, novo e empolgante para Natsuki, Sasuke e Neji. O Raikage realmente havia ordenado um banquete. Ele já estava sentado à mesa principal, convidando os convidados a se sentarem. Os olhos de Natsuki brilharam ao ver os pratos. Komogakure era realmente generoso, servindo até mesmo carne vagil de primeira qualidade e em porções generosas. Luxuoso, farto e elegante. Se ele fosse mais velho, provavelmente também lhe teriam servido saquê. A sinceridade da hospitalidade deles era evidente, e Natsuki ficou muito satisfeito. Encheu uma grande tigela de saquê para si, ergueu-a e declarou:
Obrigado, ninjas de Konoha, por viajarem tão longe para nos apoiar. Não vou me alongar em palavras, minha gratidão está nesta bebida. Kakashi Jonin, beba comigo. Quanto a vocês, crianças, fiquem com o suco. Mas experimentem nossa culinária de Komogakure. Vocês vão adorar. Ele engoliu a tigela de uma só vez. Kakashi rapidamente abaixou a máscara e fez o mesmo. Natsuki revirou os olhos. Sério? Chamá-lo de criança. Mas não foi esse mesmo Raikage que perdeu para aquela criança. Ele ignorou a provocação e apreciou a comida. Pouco tempo depois, o Raikage, ligeiramente embriagado, voltou-se para Natsuki. Você é o Natsuki, certo? Você é impressionante. Eu gosto de você. Que tal se juntar a Komogakure? Garanto que o tratamento será muito melhor do que em Konoha. Nós valorizamos o talento aqui. Kakashi franziu a testa. Raikage dono, isso soa como caça furtiva descarada. Deu uma risadinha. Não precisa complicar as coisas. Só estou dando aos talentosos uma escolha melhor. No fim, a decisão é do próprio garoto. Natsuki, o que você diz? Uma palavra. Natsuki ergueu sua bebida. Se você me nomear Raikage, eu irei. E assim que eu for Raikage, fundirei Komogakure em Konoha. Fechado? PFFT. Kakashi e Darui cuspiram suas bebidas. Só Natsuki para pensar em uma forma dessas de recusar. Como se o Raikage fosse concordar. Como era de se esperar, o rosto de a escureceu. Se perder. Natsuki esvaziou sua xícara de um só gole e deu um sorriso provocante. Qual o problema? Não está feliz? Você não acabou de dizer que valoriza o talento? Bem, aqui está um talento que pode derrotar o Raikage. Parece perfeito para o trabalho, não é? Mas no momento em que eu disser minha condição, você não poderá aceitá-la. TCH. Não faça promessas que não pode cumprir. Se não estiver convencido, podemos resolver isso em um duelo. Que pirralho! Estava dividido entre o riso e a raiva. Ele realmente não conseguia lidar com aquele garoto. Konoha teve muita sorte de ter um gênio como ele. Por que Komogakure nunca produziu um? Mesmo assim, ele não voltou a tocar no assunto. Em vez disso, incentivou a todos com entusiasmo a comer e beber, e o ambiente ficou mais descontraído. Após o banquete, foi-lhes concedido um tempo para descansar. Só então foram convidados a discutir assuntos de cooperação. Mas, naturalmente, a responsabilidade recaiu sobre Kakashi, ele era o único adulto. Capítulo 263. Terra dos Relâmpagos, dentro de uma certa caverna na montanha. Kabuto encostou-se à parede da caverna, permanecendo imóvel por um longo tempo. De repente, ele não conseguiu conter um risinho, e então caiu na gargalhada, parecendo meio desvairado. Haha. Natsuki, hein? Você é mesmo incrível. Cada vez que aparece, sua força renova minha compreensão sobre você. Mas não fique convencido. O fato de eu não ser seu oponente não significa que não haja ninguém que possa derrotá-la. O Rinnegan, o líder que impunha esses olhos, você definitivamente não pode derrotá-lo. Eu quero muito arrancar esses olhos e estudá-los, mas vou esperar até que vocês dois se desgastem mutuamente. Então verei se há uma chance de fazer um movimento. Kabuto logo se acalmou e ponderou sobre seu próximo passo, quando o anel em seu dedo emitiu uma leve pulsação. Ele se endireitou, concentrou-se no ringue e no instante seguinte, sua consciência apareceu em uma caverna completamente escura, no topo de um pilar de pedra. Era uma técnica especial que permitia aos portadores das alianças entrar em uma reunião no estilo de bate-papo em grupo. Somente o líder poderia iniciá-lo. No estrado principal, um par de olhos Rinnegan os observava a todos, emanando um poder opressivo, como se estivessem diante de um deus. Digno, de fato, dos olhos do sábio. Informe o status das capturas das bestas com cauda. Disse Pen. Estou com Kizami na terra, disse Tashi. Iwagakure escondeu o Jinchuriki das 5 caudas Estamos procurando, mas ainda não o encontramos. Kizami resmungou. Iwa está extremamente cautelosa agora, praticamente em lockdown. Só nós dois nos infiltrando já é arriscado e o Jinton, liberação de poeira do terceiro Tsuchikage Onoki não deve ser subestimado. Claramente, após perder o Jinchuriki da 4 caudas, Iwa percebeu a gravidade da situação. Eles reforçaram as defesas e esconderam em local profundo. Ele não seria encontrado tão cedo. O olhar de Pen se voltou para Kabuto. Kabuto ajeitou os óculos. Dessa vez eu falhei. A resposta de Konoha foi rápida, e Natsuki apareceu. De repente ele usou uma técnica especial chamada Mafuba, onda de selamento demoníaco, que pode selar facilmente corpos do Tensei, reencarnação do mundo impuro. Aterrorizante. Ele também tirou Hanton, liberação de tempestade do nada. Se eu não tivesse corrido rápido, teria sido chutado até a morte. Oi, ele ficou mais forte de novo. O trauma de Kizami veio à tona. Líder Sama, eu já disse antes, tem algo de errado com aquele garoto. Não é que eu e Itachi-san não nos esforcemos, Natsuki é simplesmente forte demais. Parece que o líder terá que agir pessoalmente para derrotá-lo. Pen nunca subestimou Natsuki, mas manteve-se extremamente confiante. Diante desses olhos, a força não tem significado. Vou mostrar a ele que Deus não pode ser desafiado. Kabuto assentiu repetidamente. Sim, exatamente. Líder, você deve se apressar e lidar com ele, para que ele pare de assustar a todos. Os outros ficaram em silêncio. Seus relatórios estavam prontos, aguardando ordens. Essa era a parte irritante da Akatsuki, poucos membros. Ou melhor, no início não eram poucos, mas Kakuzu e Dan, Deidara e Sasori foram mortos um após o outro.
Agora, eles estavam com recursos escassos, a ponto de o líder ter que agir. E os principais responsáveis por essa situação foram o shinobi de Konoha. Konoha era o inimigo número 1 da Akatsuki. Pen olhou para Kurozetsu. Setsu, suas informações. A silhueta da planta carnívora Kurozetsu falou. O Jinchuriki das 6 caudas foi localizado. O Takata, o ninja renegado de Kirigakuri. Posição confirmada. O Jinchuriki das 5 caudas An está nas profundezas de Wagakuri, também preso lá. O Jinchuriki da 8 caudas permanece desconhecido por enquanto. Quanto a uma cauda, 3 caudas, 7 caudas e 9 caudas, todas estão em Konoha agora. Tudo em Konoha? Todos ficaram chocados, tantos Jinchuriki reunidos em uma única vila. Era possível adivinhar quem era a besta de uma cauda, a besta de 7 caudas e a besta de 9 caudas. Mas como era que a besta de 3 caudas estava ali? Pen também ficou surpreso. Explique. Kurozetsu disse. Gaara, o Jinchuriki da 1 cauda e Fu, a Jinchuriki das 7 caudas, fugiram para Konoha após serem resgatados por shinobi de Konoha. Quanto ao Jinchuriki da 3 caudas, isso me surpreendeu também. É ninguém menos que o irmãozinho Sasuke. Voxash! Todos os olhares se voltaram para Itachi, surpresos. Kabuto cerrou o punho em segredo, fervendo de raiva. Então, a 3 caudas havia sido capturada por Sasuke. Aparentemente, quando Konoha atacou Orochimaru, Sasuke descobriu informações sobre a 3 caudas e selou o poder antes dele. Pirralho maldito, roubando uma besta com cauda. Os dedos de Itachi se curvaram levemente e depois relaxaram. Ninguém percebeu. Sua voz permaneceu calma. Descobri isso recentemente. Vou lidar com a situação. Ele está obcecado em me matar. Se eu desafiar, ele virá. Posso capturá-lo sozinho. Pen assentiu, satisfeito. Muito bem. O Jinchuriki da 3 caudas é seu. Mas primeiro você e Kizami vão garantir as 5 caudas. Zetsu providenciará a posição. Kabuto, continue rastreando a 8 caudas. Enviarei Tobi para trabalhar em equipe com você. Quanto a 6 caudas, eu mesmo a enfrentarei. Ah, é? O líder agiria por conta própria? Como eu adoraria assistir. Mas não havia a menor chance de deixarem o Kabuto ir junto. Ele não estava ansioso, no entanto. De um jeito ou de outro, o líder e Natsuki acabariam se encontrando. Quando a galinhola e a ameijoa brigam, o pescador lucra, e esse pescador seria ele. Konoha tem Jinchuriki demais. Vamos resolver isso depois. É isso aí, assunto encerrado. A chamada em grupo terminou. Kabuto olhou fixamente para o seu anel e caiu na gargalhada novamente, beirando a loucura. Komogakuri. No fim das contas, Natsuki acabou trazendo Tsunade. Inicialmente, Kakashi e o Raikage já estavam negociando, mas a presença imponente de A era avassaladora, e Kakashi estava tendo dificuldades. Depois que Natsuki relatou o ocorrido a Tsunade, ela insistiu em ir pessoalmente. Com Jiraiya encarregado de supervisionar a vila, Natsuki a levou rapidamente para como usando o Iraishi no Jutsu, técnica do deus voador do trovão. Os 2 líderes da aldeia estavam agora em uma calorada discussão aos gritos. As negociações envolviam a divisão dos benefícios, as divergências eram inevitáveis. Com ambos tendo temperamentos explosivos e estilos muito egocêntricos, chegar a um acordo era difícil. O resultado foram discussões acaloradas e explosivas. No entanto, mesmo depois do horário da reunião, eles ainda podiam beber juntos e ficar alegremente bêbados. Era difícil decifrar as pessoas. Natsuki não se incomodou em se intrometer. Ele passeou por Kumo, comprando especialidades locais. Da última vez que viera à Terra do Relâmpago, ele não chegará a visitar a aldeia, então, agora que estava ali, não ia perder a oportunidade. Se ele gostasse de alguma coisa, comprava. Dinheiro não era problema, e trazer presentes agradaria sua namorada. Claro, ele também não se esqueceu de um presente para seu futuro sogro Pão-Duro. Admitidamente, era um pouco estranho um cara sair para fazer compras assim, então ele atraiu muitos curiosos ao longo do caminho. Natsuki não se importou nem um pouco. O que ele não podia gastar dinheiro para comprar coisas agora? Que motivo havia para se envergonhar? Capítulo 264. Quando Natsuki retornou à residência providenciada pelo Raikage, encontrou Neji sentado distraidamente no telhado, olhando para o horizonte, perdido em pensamentos. Ele imediatamente saltou para o lado dele. Neji, no que você está pensando? Natsuki. Neji voltou a si, balançando a cabeça. Nada. Mas Natsuki percebeu uma leve tristeza nos olhos de Neji e imediatamente se lembrou da antiga rixa entre a Vila Oculta da Nuvem e o clã Yuja. Naquela época, a Vila Oculta da Nuvem reconheceu o valor estratégico do Byakugan e tentou roubar um. Durante as negociações do Tratado de Paz com Konoha, eles tentaram sequestrar a herdeira Hyuga, Hinata. Mas Ieyashi Hyuga os descobriu e matou o intruso ali mesmo. Em seguida, a Vila Oculta da Nuvem acusou descaradamente os Hyuga de assassinarem seu enviado, sabotarem deliberadamente a paz e exigiram que o culpado fosse entregue. O terceiro Hokage não se manteve firme, em vez disso cedeu, pressionando o clã Hyuga a se render. Ieyashi, tolo como era, chegou a fingir que se sacrificaria em troca da paz. Independentemente de Ieyashi ser sincero ou apenas fingir, a família principal jamais permitiria que o chefe do clã morresse. Naturalmente o fardo recaiu sobre seu irmão gêmeo, Isashi, que se tornou bode expiatório. Assim, Isashi abandonou Neji e escolheu a morte, pela primeira e única vez, tomando uma decisão pela própria vida. Essa foi a raiz do ódio de Neji pela família principal. Ele já havia conversado sobre esse assunto com Natsuki antes.
Agora, estar novamente na vila oculta da nuvem inevitavelmente trouxe à tona essas lembranças. Natsuki, sempre muito reservado, perguntou diretamente. Neji, você odeia a vila oculta da nuvem? Neji congelou, e depois de uma longa pausa respondeu. Talvez eu os odeie, já que foram eles que desencadearam tudo. Mas a verdadeira causa reside no sistema da família principal e dos ramos secundários. Mesmo sem a nuvem, algo mais teria provocado isso. O clã já está podre. Para ser preciso, meu pai foi morto pelo sistema da família principal. Minha vingança é direcionada a eles. E a forma como me vingarei será derrubando a altiva família principal do seu trono. Enquanto ele falava, uma fraca luz azul brilhou em seus olhos. Natsuki, é claro, sabia que Neji havia despertado o Tenseigan. Quando Neji retornou das terras ancestrais do clã Hyuga, Natsuki o procurou. Ele só queria parabenizá-lo. Afinal, se não fosse por Natsuki, Neji provavelmente ainda estaria preso ao destino, afundando em autopiedade e desespero, sem jamais alcançar as alturas que tinha hoje. Quanto à forma como Neji escolheu agir, Natsuki não viu necessidade de interferir. Ele sabia claramente que Neji tinha um bom coração. Mesmo que buscasse vingança contra a família principal, jamais faria mal a inocentes, e isso por si só bastava. Quanto à nuvem, Neji provavelmente estava apenas se lembrando de seu pai, nada mais. Natsuki deu um tapinha no ombro dele. Faça o que você achar que precisa fazer. Eu te apoiarei. Sempre serei seu amigo. Neji deu um leve sorriso. Obrigado. É uma honra ser seu amigo. Natsuki não disse mais nada e saltou do telhado. Pouco depois de entrar para descansar, Kakashi apareceu, dizendo que era hora de voltar. Retornar? Natsuki ainda estava grogue. A senhora Tsunade já terminou as negociações com o Raikage? Kakashi balançou a cabeça negativamente. Não há acordo. Toda vez que conversam, acabam discutindo, ambos se recusando a ceder. E como Iwagakure e Sunagakure não enviaram representantes, apenas 2 vilas não conseguem avançar nas negociações. Por enquanto, o Jinchuriki da 8 Caudas está bem escondido, com poucas chances de ser descoberto. O verdadeiro perigo é Konoha. Lady Tsunade não pode ficar longe por muito tempo, ela precisa retornar e supervisionar a vila. A nuvem enviou pedidos de ajuda a Konoha, Iwa e Suna, mas apenas Konoha respondeu. Iwa ainda tinha seu próprio Jinchuriki de 5 caudas para proteger e nenhuma força extra para enviar. Suna simplesmente não tinha homens suficientes. Além de Baki, quase não havia ninguém com o calibre necessário. Se Baki partisse, quem guardaria a aldeia? Assim, somente Konoha pôde vir, e graças ao deus voador do trovão, sua viagem não foi impedida. Mesmo tendo 4 Jinchuriki para proteger, Konoha conseguiu lidar com a situação com facilidade, algo que as outras vilas invejavam muito. Mas como Kakashi disse, o Hokage não podia ficar ausente por muito tempo. Essa discussão teria que esperar por outra oportunidade. Natsuki, Neji e Sasuke seguiram Kakashi até a sala de conferências, onde encontraram Tsunade e o Raikage furiosos, claramente após mais uma discussão acalorada. Kakashi respondeu rapidamente, Senhora Tsunade, eu trouxe todos. Tsunade assentiu com a cabeça. Então vamos embora. Conversar com esse brutamontes é pura perda de tempo. Raikage rugiu. Tsunade, repita isso se tiver coragem. Você é quem está me fazendo perder tempo. Já chega. Vamos resolver isso numa luta. Lutar? Então lute. Espere. Natsuki se colocou na frente de Tsunade. Raikage, se você quer uma luta, eu me colocarei no lugar da Lady Tsunade. Afinal, ela é uma Hokage nobre e além disso uma mulher linda. Não seria apropriado para ela brigar com um bruto como você. Eu a substituirei. E se você acha que é bullying um jovem lutar com alguém da sua idade, fique à vontade para escolher outra pessoa para lutar em seu lugar. Prometo que não a matarei. Vamos lá. Raikage a. Daru, o silêncio tomou conta da sala. Tsunade não conseguiu conter uma risadinha. Ela sabia que Raikage era só bravata. Quando confrontado com alguém mais forte, ele não ousaria latir, muito menos agir. De fato, Natsuki era excelente. Seu poder era avassalador, e ele defendia seus companheiros nos momentos certos, protegendo tanto a dignidade da vila quanto a sua própria como Hokage. Ao ver o Raikage sem palavras, Tsunade sentiu-se completamente satisfeita. Finalmente, o Raikage conseguiu dizer uma frase. Não vou me rebaixar a discutir com um pirralho como você. Se vá embora, vá. Você não é bem-vindo aqui. Natsuki deu de ombros sem interesse em ficar. Usando o deus voador do trovão, ele teletransportou todos para longe instantaneamente. O Raikage permaneceu em silêncio por um longo tempo antes de desferir um chute em Darui. Por que você não disse nada lá atrás? Não viu seu Raikage sendo intimidado? Aprenda com Natsuki, seu tolo inútil. Darui, por que me culpar? Você sabia claramente que não podia vencer, então não ousou lutar. Konoha, gabinete do Hokage. Num instante, todos apareceram de volta em casa, apenas para ver Jiraiya esparramado sobre a mesa, roncando alto. Papéis cobriam a superfície, cada página rabiscada. Instintivamente Natsuki pegou uma, dando-lhe uma olhada. Ele fez uma careta. Jiraiya-sama é realmente dedicado, escrevendo romances eróticos no escritório do Hokage. Neji e Sasuke fizeram um gesto de desespero, colocando a mão no rosto. Então o punho de força monstruosa de Tsunade caiu sobre a cabeça de Jiraiya. Jiraiya, eu te deixei para guardar a vila, e é assim que você aguarda. Capítulo 265. Kakashi rapidamente pegou aquela pilha de manuscritos, recuou para um canto e folheou-os em alta velocidade.
com o rosto iluminado por um sorriso entusiasmado. Quanto ao fato de Jiraiya ter apanhado, ele não se importou nem um pouco. Ele não era lá um torcedor muito qualificado, não é? Natsuki não se importou com o caos do escritório. Ele desapareceu com o deus voador do trovão e reapareceu em casa, apenas para encontrar Tenten ausente. Imediatamente, ele se fixou no selo do deus voador do trovão que havia colocado nela e se teletransportou novamente. Svi, Natsuki apareceu bem atrás de Tenten. Você voltou, Natsuki. Tenten ergueu o olhar com um sorriso, depois abaixou a cabeça novamente para mexer no objeto que tinha nas mãos. Era a energia central da marionete das sombras do vento, agora bastante modificada. Tenten a havia transformado em um órgão externo. Em batalha, ela podia canalizar chakra de liberação de magnetismo, Giton, concedendo-lhe a habilidade de usar a liberação de magnetismo. Talvez mais fraco que o limite real da linhagem sanguínea, mas inegavelmente liberação magnética. Se desenvolvido corretamente, poderia ser formidável. O olhar de Natsuki se desviou ainda mais, avistando Fu brincando com insetos. Embora o dia não representasse muito perigo, Tenten permanecia fielmente por perto para protegê-la. Para não se entediar, ela trouxe esses componentes para pesquisar. Natsuki não a perturbou, simplesmente sentou-se em silêncio ao seu lado, com os olhos fixos nela como se nunca pudesse se fartar de admirá-la. Tenten sentiu-se desconfortável sob o olhar dele. Natsuki, não fique me encarando assim, é constrangedor. Natsuki respondeu com naturalidade. Qual o problema em olhar para minha esposa? Estamos juntos há tanto tempo, já fizemos tudo o que havia para fazer, então por que você ainda está tímida? Ah, não fique olhando assim. Não consigo me concentrar. Ela estendeu a mão para cobrir os olhos dele. Agora não. Esta noite, quando eu estiver de vigia do lado de fora da casa de Fu, você poderá olhar o quanto quiser. Observaremos as estrelas juntos. Tudo bem, tudo bem. Hoje em dia um homem não pode nem olhar para a esposa por um tempo sem que ela o rejeite. Natsuki suspirou dramaticamente, fazendo Tenten rir apesar de si mesma. Felizmente, ele parou de encarar e em vez disso, ficou de olho em Fu, permitindo que Tenten se concentrasse totalmente em seu projeto. Enquanto isso, Natsuki usou o jutsu de liberação de água, telescópio para verificar o treinamento de Naruto e Gaara. Naruto parecia ter concluído seu exercício de dividir a cachoeira e agora tentava fundir a transformação de forma e a transformação da natureza. Seu Rasen Shuriken de liberação de vento parecia estar quase completo. Gaara, por outro lado, estava progredindo ainda mais rápido. Ele ergueu a mão, formando um disco de vento do tamanho de um prato, e o arremessou para a frente. Embora pequeno, seu poder destrutivo era considerável, cortando inúmeras árvores antes de finalmente se dissipar. Ainda era instável, incapaz de formar um disco maior, mais fino e que girasse mais rápido. A força de corte do vento ainda não era suficiente, caso contrário, seu poder seria muito maior. Ainda assim, considerando que foram apenas alguns dias de treinamento, seu progresso foi impressionante. Nesse instante, Tenten exclamou, pronto. Meu coração com liberação magnética externa está completo. Ela prendeu o dispositivo ao braço. À primeira vista, parecia uma bateria de chakra, mas sua essência era completamente diferente. Tenten sacou uma kunai, canalizando o chakra de liberação de magnetismo. Para a alegria de Natsuki, a kunai flutuou no ar. Ela continuou a manipulá-la, movendo-a suavemente pelo ar. Seus testes não haviam terminado. Logo, ela trouxe dezenas de outras kunais, mais de 100 no total. Todos pairavam no ar sob seu controle, organizando-se em diversas formações conforme seu comando. Natsuki sorriu. Funcionou. Tenten, parabéns, você ficou mais forte de novo. Tenten se encheu de orgulho. Hehe, impressionante, né? Agora você consegue usar a liberação magnética, e eu também. A partir daqui, podemos explorar e desenvolver novas técnicas juntos. A propósito, tive uma ideia. Natsuki se inclinou para mais perto, com a voz pensativa. Eletricidade e magnetismo estão interligados, são duas faces da mesma moeda. Por exemplo, existe algo chamado canhão eletromagnético. Sob a força combinada da eletricidade e do magnetismo, ele gera impulso em uma única direção. Quanto mais forte a corrente e o campo magnético, maior o impulso, capaz de impulsionar pequenos objetos a velocidades próximas à da luz. Seu poder destrutivo é imenso. Usando esse princípio, podemos criar um canhão eletromagnético. Imagine-o como uma arma de alta energia. Os olhos de Tenten brilharam, embora ela tivesse dificuldade em visualizar aquilo. Um canhão eletromagnético? Quão poderoso ele seria? Natsuki deu-lhe um exemplo. Veja o boneco do Sasori, Iruko, aquela coisa é resistente, não é? Se atingido por um canhão eletromagnético, seria perfurado instantaneamente. E a energia continuaria viajando, atravessando montanhas e rochas com facilidade. Tenten deu um suspiro de espanto. Tão forte assim? Mas certamente é difícil de desenvolver? E você ainda não me conhece? Natsuki bagunçou seus dois coques gêmeos. Se eu disse isso, é porque já tenho confiança. Claro, um canhão eletromagnético é perigoso. Então vamos começar devagar, criar uma arma eletromagnética primeiro. Menos potência, mas velocidade e alcance suficientes para matar instantaneamente a qualquer distância. Assim que esse projeto for aperfeiçoado, dobramos a potência, e aí está o nosso canhão. Tenten assentiu com entusiasmo. Meu marido é brilhante, eu acredito em você. O sorriso de Natsuki se alargou. Então você precisará aprofundar seu domínio tanto da liberação de raios quanto da liberação de magnetismo.
Quanto melhor for seu controle sobre eletricidade e magnetismo, mais fácil será o caminho para desenvolver armas e canhões eletromagnéticos. Tenten concordou de todo o coração. Mesmo sem as ferramentas dos 6 caminhos, ela havia progredido novamente, e seu coração transbordava de alegria. Essas ferramentas eram trunfos. Nunca deveriam ser usadas levianamente. Por isso, mesmo possuindo-as, Tenten ainda buscava seu próprio crescimento. Uma verdadeira Kunoichi lendária não se definia apenas por suas ferramentas, mas por suas poderosas técnicas próprias. Esse era o sonho dela, e ela jamais desistiria. Felizmente, ela contou com o apoio inabalável de Natsuki, o que a ajudou a evitar inúmeros desvios e tornou seu caminho rumo à força muito mais tranquilo. Ei, vocês dois! A voz de Fu ecoou enquanto ela sobrevoava o local com suas asas de inseto. A Tenten ia me fazer companhia. Como é que isso acabou com vocês dois exibindo o amor de vocês? E a Natsuki? Você nem disse nada quando chegou. Quando você chegou? Natsuki respondeu seriamente, há pouco tempo. Eu vi você treinando bastante, então não quis interromper. É claro que Fu sabia que isso não era verdade, mas não o confrontou. Em vez disso, ela piou animadamente. Aliás, Natsuki, você viu o meu movimento mais cedo? Eu não fui incrível? Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.